que acharam, diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas o método que esse vaso era feito e o material era o mais simples possível. E esse vaso era chamado vaso de barro. O vaso de barro ele é utilizado somente 8 tipos de barro. E somente esses barros diferenciados, existem vários tipos de barro. Existem mais de 200 tipos diferenciados, mas só 8 servem para fazer vasos de barro. Quatro termos em seguida que Paulo fala. Ele fala sobre 4 características. Ele fala sobre 4, ele faz 4 citações. Quem sabe de algo que pode atrapalhar e que pode arranhar o vaso, que pode perturbar o vaso, que pode trincar o vaso. Quem sabe nessa viagem, numa viagem missionária, numa viagem na obra, ele fala de perseguição, ele fala de abatimento, ele fala de tribulações, ele fala de angústia. Quem sabe esse pode ser 4 elementos perigosos e que nós estamos expostos a ser afetados durante essa viagem: aflições, abatimentos, perseguições, luta pela exposição que está na obra de Deus. Você sabe que quando você fala um crente que está na obra de missionária, quando você aborda um crente que faz a obra de Deus, quando você aborda um crente que está na obra do Senhor, quando você começa a falar com ele, ele talvez possa ter 10, 12 anos de obra, e você conversando com ele, e se talvez nessa abordagem você pedir para que ele fale um pouco da sua história, ele vai falar de coisas que marcaram a sua vida, ele vai lhe falar de coisas que marcaram a sua fé, ele vai falar de tribulações, ele vai falar de combate, ele vai falar de exposições, porque ele estava militando na obra de Deus. Você pode encontrá-lo e pode encontrá-lo ferido, você pode falar com ele, pode encontrá-lo ele com arranhões, com trinco, e você pode encontrar este vaso através de uma abordagem quebrada. Sabe por quê? Porque este vaso está sendo utilizado. Se existe um psicólogo, o pai da psicologia analítica, Carl Gustavo, ele disse uma citação e ele disse: o mundo hoje, ele sofre a esquizofrenia do vazio. Sabe o que é isso? Eu quero pegar a sua frase e quero ir mais diante do que ele. Muitos crentes da igreja brasileira estão sofrendo a esquizofrenia do vazio, porque são vasos que não estão expostos para a viagem, são vasos que não querem trabalhar na obra missionária, são vasos que não querem trabalhar para Jesus. Quando o pastor chama para trabalhar: pastor, eu não quero perder o meu sossego, pastor, eu não quero perder, está tão bem, eu estou sem prova, eu estou sem luta, vou estar na obra para sofrer, vou estar na obra para ser perseguido, eu vou estar na obra para ser atribulado, eu vou estar na obra para passar por perseguições. E muitos crentes estão se enchendo de todas as outras coisas, menos dos tesouros do Senhor, e estão ficando vazios, porque estão buscando motivações erradas. E eu quero dizer para você: dinheiro é muito bom, mas dinheiro não enche vaso, dinheiro enriquece vaso. Eu quero dizer para você que diploma, universidade, seminário é muito bom, mas diploma não enche vaso. Mas existe uma coisa que enche vaso, é um tesouro maior, que é o Senhor. Talvez a sua preocupação seja com todo mundo, menos com a obra missionária, e você está ficando vazio. Você não consegue mais chorar quando alguém fala de missões, quando alguém fala de missionário que está sofrendo, quando alguém fala e quando passa uma reportagem de um missionário que está sendo perseguido e que está sendo morto porque está pregando o evangelho. Você não consegue da igreja mais levantar a sua mão, você não consegue agora
Brasil jamais